Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Rede HFC Port Security. Esse laboratório ele vai ser dividido em duas partes. Então a primeira a gente vai estruturar toda essa rede aqui e também a gente vai fazer a parte de controle de segurança de porta por esse switch. Nesse switch aqui a gente também vai fazer o DHCP nele, porque a ideia daí eu consigo fazer uma reserva de MAC address para no futuro laboratório fazer aí o controle de banda de cada um desses assinantes. E esse mecanismo também aí de segurança de porta, ele vai prevenir, por exemplo, um usuário não autorizado na rede, que é o que a gente vai mostrar hoje. Então eu vou trabalhar aqui com o IP 200.150. Você deverá utilizar o seu da tabela. E aqui eu vou utilizar o endereço 1 na interface do roteador como gateway. E eu vou ter que atribuir aqui também na VLAN 1 um endereço na mesma rede. Então nesse caso eu vou utilizar o endereço 2, porque aqui vai rodar algumas funções da camada 3, basicamente o servidor DHCP. E aí os outros IPs eles vão ser distribuídos pelo servidor DHCP para cada um aí dos nossos assinantes. Bom, seguindo a sequência aqui, então a gente vai ter aqui um tutorial como referência, que eu vou fazer somente a parte 1. O link vai estar disponível na descrição do vídeo. E o primeiro passo aqui que é muito importante, a gente vai começar a montar, vai ser feito então um controle aí pelo MAC address. Então a gente vai ter que anotar os MAC address de cada um dos nossos dispositivos, para na sequência aí começar as configurações da VLAN, dos IPs e tudo mais. Então aqui no Packet Tracer eu vou utilizar um 2811, então aqui em Routers vou ter um 2811. Em switches eu vou utilizar o 2960, que é o primeiro switch. E aqui eu vou ter a estrutura HFC. Então lembrando dessa ideia da rede HFC, então eu vou utilizar aqui essa nuvem em que ela vai simular o meu CMTS mais o módulo híbrido. E esse dispositivo ele faz a conversão de uma interface de fibra para coaxial. Então eu já vou montar ele aqui. Então eu vou desligar ele. E eu vou instalar aqui uma interface FFE, que seria a fibra Fast Ethernet. E a CX, que é onde sai o sinal no protocolo DOCSIS para os meus assinantes. Aqui em Config, primeiro vamos ligar aqui o dispositivo. Em Config, interface Fast, por padrão ele vem como DSL. Então eu vou colocar Cable Modem. E aqui em Cable Modem eu vou vincular a interface coaxial com a Fast. Então vou adicionar. Está feito aí o meu módulo. Seguindo a ideia aqui da rede, então eu vou ter 1, 2, 3, 4 splitters. Então os splitters eles ficam aqui em hub. Quatro aqui. E aí eu vou ter também os cable modem, que vai entregar dados para os meus assinantes. Então eu venho aqui em One Emulation, cable modem, eu vou ter um usuário aqui que será o não autorizado. Aí eu vou ter meu assinante 1, assinante 2 e o assinante 3. Então cable modem aqui, assinante 1, 2 e 3. Então o meu assinante não autorizado aqui ele vai ter um computador, e o 2 também é um computador, e o assinante 1 computador e TV. Então eu vou pegar aqui um computador,
para esse meu assinante aqui. Assinante 1 mais um computador, assinante 2 vai ter um computador também, e aqui uma TV para o meu assinante 1. E o assinante 4, ele vai utilizar 2 computadores. Como aqui a nossa operadora entrega um IP público só, que vai ser nessa interface aqui do WRT por DHCP, então a gente vai fazer aqui uma estrutura interna com o NAT. A ideia é que vários computadores compartilhem esse IP público. Então aqui, como é o endereço de NAT, que tem que ser por norma ou 10, ou 172, ou 192 ou 68, então a gente vai trabalhar aqui com 92.68.100. Você pode utilizar também dentro dessa faixa. Somente aqui, na parte dos IPs públicos, que você deverá utilizar o seu lá da tabela. O meu é o 200.150. Então eu vou pegar o WRT e 2 computadores. Então já estou aqui, vou colocar os 2 computadores. E o WRT ele vai ficar aqui em Network Devices e em dispositivos wireless. Então mais aqui para o final, WRT 300N. Então agora eu vou fazer aqui as conexões. Então saindo ali do meu módulo híbrido, vou pegar a interface coaxial, colocar aqui no splitter. E aí eu vou cascateando. Esse splitter eu deixei como se fosse um TAP. Geralmente às vezes tem 8 portas. Então a ideia é que daí um usuário depois indevido ele vai conectar aqui, mas ele não vai conseguir navegar, porque a gente vai fazer a segurança de porta. Aqui é a região do meu assinante 1. Então esse meu assinante 1 ele vai ter aqui um pacote de TV, característica da rede HFC. Também aqui um pacote de dados. E aqui vou utilizar a interface RJ45 para simular aqui um computador de dados. Nesse caso não vai ser feito o NAT no assinante 1. Aqui o assinante 2 que vai cascatear aqui também o splitter coaxial até o cable modem. Então chega aqui por RF e ele também vai ter um MAC address só. E o assinante 3, então vou vir aqui do splitter para o cable modem. E aqui a tensão com a interface de rede. Então o WRT ele vai ter 5 interfaces. Essa interface que vem da operadora, às vezes é chamada de interface WAN, dependendo do roteador. Aqui é a internet, então eu vou engatar ela aqui. E essa interface interna aqui chamada de Ethernet, às vezes LAN, eu vou utilizar para os computadores. E ela vai ser o gateway da minha rede local. Também então vou colocar aqui para os computadores. Só para ficar destacado aqui. Então vou fazer uma marcação. Então aqui em cima eu tenho o meu assinante 1 com TV e internet. Aqui no meio o meu assinante 2. E aqui embaixo eu tenho o meu assinante 3. E esse assinante 3 ele vai ter aí então NAT com 2 computadores para navegar. E aqui eu vou selecionar uma outra cor só para deixar aqui em destaque. Por aqui em vermelho, que vai ser esse meu assinante aqui não autorizado. Em breve eu vou colocar ele na rede.
Então está quase estruturada aí a nossa rede. Aqui eu vou ter que ter uma conversão, porque o meu módulo híbrido é um enlace longo de fibra. Então eu vou ter que colocar esse dispositivo que é um conversor de mídia. Então ele vai estar disponível aqui em hubs, em repetidor, né, também chamado de transceiver em alguns casos. E eu vou montar ele aqui, então vou desligar ele. Ele já vem com uma interface Fast Ethernet que vai para o meu switch. E aí eu vou utilizar outra interface aqui de fibra, então seria essa FFE, Fibra Fast Ethernet. Ele simplesmente converte o sinal, não faz nenhum tratamento, filtragem de MAC, ele é só um dispositivo da camada 1. Ele é um conversor de fibra para meio metálico, para cabo de rede. Então ele vai fazer a conversão aqui nessa estrutura que a gente chama aqui de head-end na rede HFC. E aqui, seguindo a ideia do tutorial, aqui então vai ser usado a Fast 0/0. Então vamos pegar aqui a 0/0 do roteador. Eu vou ligar aqui no switch na interface 24, a última Fast Ethernet disponível. E aqui eu vou utilizar a primeira. E é justamente nessa primeira que eu vou fazer aqui o mecanismo de filtragem de MAC address. Então toda essa interface aqui, ela carrega todo esse meu node aqui HFC. Então eu vou cadastrar o MAC address de cada um dos meus dispositivos. E bem nessa interface Fast 0/1 que eu vou fazer a filtragem aí. Uma dica quando você for trabalhar aí com filtragem de MAC address, eu não vou engatar aqui o enlace de fibra, porque já começa aqui a ter requisições dos assinantes e o switch vai cadastrar automaticamente. E aí isso pode atrapalhar ou pode até cadastrar sem querer um usuário indevido. Então eu vou deixar aqui desengatado, eu vou configurar tudo e aí eu vou colocar a interface. Tem como limpar a tabela também, mas é mais tranquilo trabalhar desse jeito. Então eu vou deixar aqui, por enquanto, em stand-by essa interface aqui de fibra. E aí eu vou seguir aqui o meu planejamento de IP. Então eu vou colocar aqui no switch na VLAN 1 um endereço 2, máscara /29. Então por que desse /29? Aí eu vou aqui para o meu planejamento de IP. 200/150 uma rede classe C, /24 eu poderia ter até 254 hosts disponíveis. Se eu pegar um /30, eu só vou ter 2 IPs disponíveis. E aqui qual que é a ideia? Então eu vou precisar de 3 IPs, um para cada assinante, e eu vou precisar aqui no meu redende de 2 IPs, um para o meu switch, para a VLAN 1, e outro aqui que vai ser o gateway para o roteador. Então eu vou precisar de 5 IPs disponíveis nessa rede. Então a ideia qual que é? Se eu /30 não pode, que só tem 2, se eu pegar um /29, que seriam isso daqui, ó, os 24 primeiros bits da classe C, mais 5 aqui para a subrede, vai me sobrar somente 3 de hosts. 2 elevado à terceira, que é a quantidade de bits, me dariam 8 possibilidades. Só que eu não posso utilizar todo 0, porque é meu endereço de rede. E também não posso utilizar aqui o todo 1, que é o broadcast da minha rede. Então dessas 8 possibilidades, eu desconto essas duas, sobram 6 IPs para mim. Então eu vou ter aqui do 1 até o 6. Nesse caso, o 1 eu vou usar para o meu roteador, o 2 para o meu switch, o 3, 4, 5 e 6 vai para os meus assinantes. Então por isso que eu vou estar utilizando essa máscara aí. Então aqui no switch, ó, a gente vai primeiro habilitar essa VLAN 1, então com o endereço 2 e a máscara 248, que seria o /29. Lembrando que o switch de fábrica ele vem com todas as interfaces ali na VLAN 1,
E aqui a gente só vai utilizar a VLAN padrão, a default. Então eu vou vir aqui no meu switch, interface de linha de comando. Só maximizar aqui, pronto. Enable. Então, ó, se eu fizer um show VLAN brief, ele vai me mostrar todas essas interfaces na VLAN 1. Vou fazer um conft interface VLAN 1 IP address 200.150.2 e a máscara 255.255.248 e no shut para subir essa minha interface virtual. Então desliguei aqui e na sequência agora eu vou fazer o DHCP e também aí a parte da segurança de MAC address. Então, que vem aqui no sequência do laboratório. Para o MAC address, aqui eu vou ter que pegar, pessoal, o IP de dados. Então, nesse caso aqui seria deste computador para o assinante 1, este computador para o assinante 2, e para o WRT vai ser justamente esse IP internet ali, o MAC address da interface internet. Então vamos anotar aqui cada um deles. Eu vou abrir aqui o terminal, fica mais fácil. Nano Mac.txt, você pode anotar no bloco de notas também, não tem problema. Então vai ser o 001 C974 0001.C974.2A11 2A11. Lembrando que esse aqui é o meu assinante 1. Por aqui 01. O meu assinante 2 ali, então ele vai ter aquele IP da FEST que é o 00E0 F932. Então 00E0 F932 C80B. C80B. Esse vai ser o meu 02. E aqui o meu assinante 3, o MAC address da interface internet, que é o 00E0 F7A3. Então 00E0 F7A3. E ali na interface internet A601. A601. Então esse é meu assinante 03. Então eu vou ter que cadastrar esses 3 MAC address aqui no meu servidor DHCP. E fazer o Port Security agora, a gente vai fazer aí na sequência do laboratório. Então lembrando que eu tenho que fazer nesta interface aqui, ó, que vai carregar todo o meu node, que seria aí a 0/1. Então eu vou entrar aqui na interface FAST 0/1. Vou fazer switch port modo acesso, porque ele vai carregar uma VLAN só, que é a VLAN 1. E aí, seguindo o tutorial, vou fazer aqui Port Security para habilitar a segurança de porta. Aí eu vou colocar aqui, ó, Port Security máximo 3, que seriam os 3 MAC address que eu vou cadastrar.
E a violação do tipo restrict, que ele não vai derrubar a interface, que senão cai meu node inteiro. Ele vai só restringir a interface aí. Então vou fazer aqui usando o tab, que ele vai completando para mim. Então primeiro switch port e port security para habilitar. Switch port security aqui o máximo 3 MAC address, que são os 3 assinantes. Switch port security, e aí a violação. Lembrando aqui da ideia da violação, eu posso ter também, aqui se eu colocar o ponto de interrogação, do tipo shutdown, que ele derruba a interface. Não é o caso aqui, que senão cai o node inteiro. Então vou pôr essa restrict aqui para habilitar isso. Se por um acaso, agora eu vou cadastrar os MAC address. Se você tivesse engatado o cabo e tudo mais, a minha sugestão é só fazer esse comando aqui, show MAC address table. Como eu não tô, o comando show seria lá no início, né? Não é no diretório config. Então por isso que eu pus esse do. Ó, ele vai mostrar para mim que a tabela está vazia. Se você tivesse engatado, ele já ia cadastrar, e às vezes isso pode dar problema, algum conflito. Então por isso que eu recomendo não engatar antes. Todo caso, se você quer limpar essa tabela, você pode fazer esse comando aqui, ó, clear MAC address table. Eu vou usar o do para não ter que sair lá no começo. Então daí ele limpa a tabela, e aí você pode fazer as configurações, que nesse caso aqui seria o que? Então ó, eu fiz o do para limpar, e aí o switch port e port security, o MAC address. Aqui é o exemplo do tutorial, eu vou pegar de cada um dos meus assinantes que eu tinha anotado ali. Então eu vou fazer agora aqui switch port security, MAC address, e aí eu vou cadastrar aqui os 3 MAC address. Então eu vou pegar aqui o primeiro, copiar, vou usar o recurso aqui paste aqui do packet tracer. Aí eu vou apertar até aqui para cima, ó, ele repete o comando. Vou limpar o MAC address aqui na sequência. E vou aqui para o meu assinante 2, copiar, colar, novamente para cima, e vou aqui agora para o meu assinante 3. Editar, copiar, colar aqui. Então eu acabei de cadastrar aí os meus 3 assinantes no meu mecanismo de porta ali. Na sequência eu vou utilizar esses MAC address também agora para o meu DHCP, para fazer a reserva de IPs. Então como é que eu vou fazer isso aqui na sequência? Eu vou criar o DHCP no meu switch. O comando é o mesmo, né? A mesma estrutura IP DHCP pool. Aí um nome, o endereço de rede, aí vem o gateway, que seria o roteador, e o DNS. E eu vou ter esse comando aqui, que eu vou dar esse IP pro MAC address do meu assinante 1, aí pro MAC address do meu assinante 2 e do assinante 3. Então a gente vai agora aqui no switch. Eu estou fazendo esse comando aqui no switch porque justamente ele não, no simulador, ele só aceita aqui no 2960, ele não aceita nos roteadores. Na prática daria para fazer esse DHCP lá no 2811 com esse comando address. Então vou fazer aqui IP DHCP pool assinantes, network, meu endereço de rede, né? Então como o meu endereço de rede, a parte do host é toda zero, né? Lá do meu planejamento de IP. Por isso que eu não posso utilizar aqui o endereço de rede, ó. Essa é a minha rede. Ali na sequência eu tenho o broadcast. E aqui os meus hosts, 1 e 2 é roteador e switch.
Aí o 3, 4 e 5 eu vou usar para os meus assinantes. Então eu vou colocar aqui o endereço de rede e a máscara, lembrando que é um /29. Então final 248 ali. Já vou cadastrar aqui o gateway, que seria o default router 200.151, que é o meu roteador. Nele também vou direcionar aqui o DNS dos assinantes. E agora que vem aqui novamente a questão do MAC address com o meu planejamento de IP. E isso aí vai ser importante para o nosso próximo laboratório, onde eu vou fazer a classificação do tráfego para poder controlar a banda do assinante 1, 2 e 3. Então aqui o meu assinante 1 eu vou dar o endereço 3, o 2 final 4 e o 3 final 5. Então eu vou colocar address e o IP e aqui o MAC address dele que eu tinha cadastrado anteriormente. Tá aqui em cima, né, ó. Então eu posso até pegar daqui cada um deles. Então eu vou fazer address, o endereço IP. Nesse caso vou colocar aqui o 3. Ó, e esse aqui eu fiz na sequência, então esse aqui é o meu assinante 1. Eu vou pôr aqui MAC address. Ah, não, é hard address, só corrigindo aqui isso, dele completa. Então, paste, meu assinante 1. Address novamente, agora meu assinante 2, ele vai receber o IP 4. Então meu assinante 2 é esse MAC address aqui. Paste aqui. E para finalizar aí o meu assinante 3, hardware address, e é esse MAC address do WRT aqui. Então, ok. E vou dar um End para ir lá para o começo e WR para salvar aí as configurações do meu switch. Vou aproveitar aqui na sequência também para fazer mais para uma questão de deixar mais elegante. Eu vou colocar esse comando IP DHCP exclude address para ele excluir o 1 e o 2. Apesar de eu ter um controle de MAC address e tudo mais, se alguém for pegar um IP dinâmico, o DHCP começa do menor para o maior. E daí nesse caso ele ia tentar entregar o endereço 1 para quem não está na lista, que é o do meu roteador, o 2 que é do próprio switch, então ele vai dar só um warning, né? Mas não vai dar erro. E aí vai depois tentar entregar os próximos endereços. Mas para te lembrar aí, o comando pdhcp exclude address, e eu vou colocar aqui o range, ó, 200.151 até 200.152 WR. Tá feito aí a configuração do meu switch. E no roteador eu vou habilitar a interface aqui. Então seria a fast 0/0, vou dar aqui o endereço 200.151 com a máscara 248. Então meu switch aqui já está configurado. Agora eu vou vir aqui no meu roteador. Enable conft interface fast 0/0 IP address 200.151 máscara /29, então final 248, e no shut para subir a minha interface ali. Vou dar um exit. Aqui que eu comentei com vocês, se eu quisesse criar aqui, ó, IP DHCP por assinantes, e eu fizer aqui um ponto de exclamação aqui, ele não vai mostrar para mim a opção address. E como não tem o address, eu não consigo fazer a reserva de MAC address para dar um IP específico para cada assinante.
Na prática, esse comando existe na maioria dos equipamentos. É mais uma limitação aqui do Packet Tracer, por isso que eu joguei o DHCP lá para o meu 2960. Então eu vou dar um exit aqui. Ó, se eu der um address aqui, ó, ele não complementa, ele não existe, né? Vou dar um exit para sair. E vou apagar esse DHCP aqui que eu acabei criando, né? Então é só vir aqui e colocar um na frente e tá excluído aí. E um WR para salvar ali. No próximo laboratório a gente vai fazer as listas de controle de acesso. A gente vai fazer o controle de banda aqui no 2811, com base nos IPs que são entregues pelo 2960. Então vamos deixar salvo esse laboratório. E aqui a ideia é só testar agora a conectividade. Se os meus assinantes vão receber os IPs, esse tem que pegar o 3, o 4 e essa interface o 5. E se qualquer usuário indevido aqui ele vai conseguir navegar ou não. A ideia é que ele não navegue. Então a gente vai testar isso agora. Agora sim eu vou engatar aqui a minha interface de fibra. Aqui no híbrido. Vai fazer alguns testes aqui no meu switch. Então, ó, se eu fizer aqui o show MAC address table, ó, ele já cadastrou na hora que eu habilitei ali a fibra. Os assinantes vão tentar fazer a requisição. Então ele já vai aparecer aqui com esses endereços. E se eu vier aqui, ó, no meu assinante 1, desktop IP e DHCP, então ele recebeu ali o endereço 3. Vou colocar aqui em cima, ó. Ele recebeu o endereço 3/29, como deveria ser. O meu assinante 2, desktop IP DHCP, então ele recebeu o endereço 4. Se eu quiser testar, eu posso abrir aqui o cenário de simulação. A gente vai pegar aqui um pacote, por exemplo, vai fazer o ping daqui lá para o meu 2811 no Redend, que é o meu gateway. Ó, então deu sucesso. Mesma coisa aqui o meu assinante 2, sucesso. E o meu assinante 3 é um NAT. Então lembrando, a gente tem que configurar aqui ele, seguindo a ideia do laboratório. Então ele vai receber via DHCP e seria o endereço 5, que é o que eu cadastrei aqui no meu 2960. E internamente eu vou fazer o NAT, então a interface LAN aqui vai ter o endereço 254, vou colocar aqui. E eles vão receber o endereço 1 e 2, aí é dinâmico também, é um DHCP interno. Então a gente vem aqui no WRT. Ele só tem interface gráfica aqui de configuração, GUI. Então, ó, ele já está aqui como automático DHCP por padrão. E aí eu só vou fazer a minha rede interna, meu NAT aqui, que seria o endereço 100. Vou colocar aqui 254. Ó, a máscara já está no /24, que seria 255, 255, 255. DHCP está habilitado. E ele vai começar aqui do 1, por exemplo, e salvar aqui embaixo. Ó, então ele já recebeu ali na interface internet o endereço 5/29, interface LAN, que é da minha rede local, está com o endereço 100, 254. E os meus computadores vão receber um IP na rede 100. Então eu vou aqui em desktop IP, DHCP 100.1. Então aqui ele recebeu o 100.1/24, uma rede interna. IP DHCP 100.2. E eles também, se eu for fazer o teste aqui de conectividade, tem que pingar entre eles, então na rede local. E também lá para minha operadora, perdeu aqui o primeiro pela tabela ARP. Vamos fazer mais um ping aqui. Ó, a partir do segundo em diante dá sucesso.
Quando passa por mais de um roteador, eles têm que montar essa tabela ARP, então é sempre bom testar aí para ver se não tem nenhum problema de conectividade. Mas aqui já está dando sucesso, então os equipamentos já montaram aí a tabela ARP. Bom, feito testado os IPs, o próximo passo aqui a gente vai ver esse usuário indevido. Então, vamos dizer que o cara adquiriu um modem ilegalmente, ele pega um cabo coaxial, vai lá no TAP que está na rua e vai tentar navegar na rede ali. Vou pegar aqui o cabo de rede no meu computador. Então, se eu fizer aqui desktop e DHCP, ó, ele já está demorando para pegar IP e ele vai dar essa mensagem a pipa, que seria aí a resolução automática de endereço. Então ele vai atribuir esse 169 e por mais que ele tente aqui, ó, colocar, ó, sempre vai ficar dando falha e ele não consegue navegar. Isso é importante nessa rede HFC, rede GPON também, porque o que acontece? Lá, por exemplo, nas redes ADSL, o par é exclusivo do DSLAM até o meu assinante. E aqui não é o caso, aqui a gente está numa rede ponto multiponto. Então, já está aqui na saída aqui do Redende, já está habilitado todo o meu node para esses meus assinantes navegarem. Então, se alguém vier aqui no meio e pegar a parte do sinal e não tiver segurança de porta, o que vai acontecer? Ele vai conseguir navegar e vai entrar na rede. Então, por isso que eu faço essa segurança de porta do tipo restrict aqui, porque a ideia é justamente a gente filtrar usuários indevidos na rede. Se eu vier aqui no meu switch, ó, colocar aqui o comando show port security, por exemplo, ó, ele vai me mostrar aqui as configurações que eu fiz, que tem 3 MAC addresses cadastrados. Ó, e já houve aqui, ó, 8 tentativas de violação, quer dizer, alguém está tentando entrar na rede. Tanto que se eu fizer aqui, ó, novamente, se esse usuário ficar tentando fazer aqui, ó, estático DHCP, renovando o DHCP, ele vai ter que disparar um pacote lá para a operadora, ó, e vai ficar aparecendo isso daí e vai ficar aumentando aqui, ó, a quantidade de violação. Então, para cada requisição ali, vai ficar aumentando isso. Então, novamente, mais uma requisição, está demorando, então repare que está funcionando aí a minha segurança de MAC address. Ó, isso vai aumentando ali. Então, essa é a ideia aí da segurança de porta. E o último teste aí, pessoal, então ele está tentando pegar aqui o do DHCP e ele é bloqueado nessa interface, né? Se por um acaso ele tentar colocar, então se ele tentar colocar um IP estático aqui para não passar pelo DHCP, então por exemplo 345 está sendo utilizado, ele colocar aqui um 6, por exemplo, com a máscara e ele souber ainda o gateway aqui, então agora ele teria um IP público aqui, ele atribuiu manualmente, mas mesmo assim, se ele tentar navegar, o que vai acontecer? Um ping daqui lá para a operadora, ó, ele não vai receber esse pacote, ele vai ser bloqueado. Se eu fizer aqui um passo a passo, o que vai estar acontecendo aqui? Então eu vou pegar aqui um pacote CMP, disparar daqui lá para o gateway. Então ele vem pelo cable modem, pelo TAP ele vai ser espalhado na rede, né? Porque o TAP ele faz um broadcast. Ó, chega no híbrido, chega ali aqui no repetidor, aqui eles vão descartar, né? Porque não pertence a ele. Chega aqui no repetidor, que também não faz filtragem. Chegou aqui no switch, ó, o switch detectou que é um MAC address indevido e
descartou o pacote aqui e esse usuário ele não consegue navegar. Então essa é a ideia aí do Port Security. No próximo laboratório, a gente vai pegar esse roteador aqui, com base nos IPs de cada assinante. A gente vai fazer uma lista de controle de acesso nessa interface para classificar e limitar a banda de cada assinante. Então nos vemos numa próxima, até mais e tchau.